Olá, seja muito bem-vindo ao Perspectiva e aqui sempre tratamos de temas atuais e de interesse da sociedade. E nós vamos falar diretamente com trabalhadores e trabalhadoras nesse 1º de maio, que é comemorado o Dia do Trabalhador. E vamos falar sobre a importância do papel da Justiça do Trabalho na garantia de direitos e também na melhoria das relações de trabalho de modo geral. E é por isso que eu recebo aqui no estúdio o desembargador César Palumbo, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio da TV Alemes. Obrigada, doutor. Bom dia, Lívia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de participar desse programa e falar um pouquinho sobre o Justiça do Trabalho e do trabalhador. Certo, então a gente está falando de 1º de maio, que é uma data bastante emblemática. Nós estávamos já conversando nos bastidores a respeito do tema, então fazer uma contextualização histórica rápida para a gente aqui desse dia tão importante. É interessante porque é o Dia Internacional do Trabalhador e pouca gente sabe por que se comemora por que se escolheu essa data, né? Para a gente ter noção de tempo que já vem a luta pela garantia das condições dignas de trabalho, lá em 1886, né, em Chicago, nos Estados Unidos, houve uma grande movimentação dos trabalhadores em busca de condições mais dignas de trabalho. Então houve uma greve, todos os sindicatos aderiram e houve uma greve geral que foi ampla e houve repressão policial, houve prisão, houve morte, foi realmente um clamor. E naquela época eles lutavam por limitação da jornada de trabalho. A jornada deles chegava a 17 horas por dia, eles queriam limitar a 8 horas por dia de jornada. Veja bem, hoje nós temos a jornada limitada a 8 horas, é uma realidade, mas isso nasceu quando? Lá atrás, muitos trabalhadores já lutavam por isso, né? E essa data foi escolhida por isso. Nessa data começou um grande movimento, uma greve lá nos Estados Unidos e refletiu no mundo inteiro. Então, essa data é em homenagem a esse evento de 1886, em Chicago. E, doutor, nos mais variados assuntos da sociedade, a justiça tem um papel importantíssimo justamente para garantir os direitos, né, de ambas as partes, entendendo, né, que nós temos aqui interesses de patrões e os interesses dos empregados. Sobre como a gente pode acompanhar a evolução do tempo, como é que as relações de trabalho têm evoluído, na sua opinião? As relações de trabalho são dinâmicas, né? E tanto a legislação quanto o Poder Judiciário propriamente tem que acompanhar. Consideramos, por exemplo, que a principal legislação que nós temos em termos de justiça do trabalho é a CLT, a consolidação das leis do trabalho. E ela já tem mais de 80 anos, mas foi um grande avanço, porque ela estabeleceu parâmetros para as relações de trabalho e regulamentou a maioria das profissões, e foi um grande avanço. Depois, aqui no Brasil, por exemplo, a Constituição Federal de 1988 também foi um grande avanço, porque ela trouxe muitas daquelas questões tratadas na CLT, ela trouxe para dentro da Constituição e tornou esses direitos sociais no âmbito da Constituição. Então, deu um vigor muito maior para essas questões, para esses direitos, não é? E, com o passar do tempo, várias evoluções legislativas foram ocorrendo e hoje nós temos uma realidade totalmente diferente daquela da época da CLT, em 1941. Nós vemos, por exemplo, essas novas formas de trabalho, todas essas questões que hoje em dia aí pulsam nos noticiários e nos fóruns por aí. Eu sempre comento que, por exemplo, ninguém percebe, mas só em 2013 que os trabalhadores domésticos foram equiparados aos trabalhadores normais urbanos e rurais. Então, muitas questões. Acho que a evolução é uma evolução que vem sendo acompanhada de algumas formas. E a gente sabe que o número de ações é bastante alto. Eu participei de um evento na última semana com patrões da área de alimentação e da área de hotelaria, todos eles assim se questionando muito o que estaria causando, né, esse boom no número de empregados que estariam entrando na justiça, pedindo indenizações aí milionárias, né, por conta de afastamentos por questões diversas, né, questões de trabalho, mas também de saúde mental. E o que a gente poderia atribuir a esses desafios e o porquê que as pessoas estariam entrando tanto na justiça assim?
Lívia, eu penso que essa seja uma questão cultural mesmo, uma questão cultural. No Brasil, a maioria dos problemas é resolvida no Poder Judiciário, e é essa a cultura. Veja, na Justiça do Trabalho, nós temos uma grande vantagem. Assim, a conciliação ela é um dogma na Justiça do Trabalho. Com todos os processos, em vários momentos, as reclamações trabalhistas busca-se a conciliação. E há um êxito muito grande. A Justiça do Trabalho é a justiça que mais concilia no Brasil. E eu penso que isso é uma vantagem, porque muitas vezes um litígio ele tem início por uma questão que com uma boa conversa se resolveria. Muitas vezes. Algumas não. De fato, o Poder Judiciário tem que atuar, tem que intervir e solucionar aquele conflito, né? Mas é uma questão cultural mesmo. O litígio está na alma do brasileiro como todo, não só nas relações de emprego e trabalho, em todos os campos. A gente vê que o Poder Judiciário brasileiro talvez seja o maior do mundo em volume de ações. E na Justiça do Trabalho não seria diferente, né? E existe muito uma máxima popular de que a justiça talvez ela não seja tão célere, de que os processos eles demoram a chegar a uma conclusão. E o senhor está aqui colocando para a gente realmente um volume imenso de trabalho. E quais seriam os principais desafios, entendendo que existe muito trabalho a ser feito para acompanhar também com a modernização do judiciário, né? Todos os processos sendo digitais agora, as audiências feitas de forma remota, pelo celular, pelo computador. São facilidades e realmente a maioria dessas inovações veio com o advento da pandemia, esse triste episódio na nossa história, mas, de fato, algumas tecnologias vieram para ficar e isso não vai mudar. Mas, veja, não há como se combater esse excesso de judicialização e excesso de processos pura e simplesmente com o aumento da estrutura da Justiça do Trabalho ou da Justiça, qualquer ramo da Justiça. Eu não penso que esse seja o caminho. A legislação nacional ela vem evoluindo e nós temos já há algum tempo a previsão, por exemplo, de câmaras de arbitragem, mediação, que são métodos alternativos de resolução dos conflitos. Mas não é algo que, por enquanto, ainda tenha muita adesão no campo da Justiça do Trabalho, por exemplo. As discussões, os litígios que envolvem mais área empresarial, comercial, muitos já estão aderindo a essa questão da arbitragem, dos métodos alternativos de resolução dos conflitos. Mas na Justiça do Trabalho ainda não, e ainda há uma discussão sobre a validade das decisões nesse campo. Mas o próprio sistema da Justiça do Trabalho é um sistema que facilita isso. E eu vou te dizer por quê. Porque a Justiça do Trabalho, Lívia, ela tem um processo totalmente distinto e ele é muito mais célere. Primeiro porque, como eu disse antes, uma das nossas prioridades é a tentativa de conciliação. Sempre. E no âmbito do processo de trabalho tem muito menos recursos. E isso facilita a agilidade do processo. Para você ter uma ideia, aqui no Mato Grosso do Sul, no nosso Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, uma sentença de primeiro grau de um processo não conciliado, ela, em regra, demora muito menos do que um ano. 7 meses. 7 meses a um ano, o trabalhador, o jurisdicionado, já tem uma sentença judicial. Esse índice nos outros ramos da justiça, infelizmente, é um pouco mais alto, mas por outros fatores. Depois esse processo pode ir para um recurso lá para o nosso tribunal, para o 2º grau, e eu penso que em 2, 3 meses esse recurso já está julgado. Um processo do trabalho com 2 anos, em regra, ele já está executado. E essa celeridade é que faz bem para a Justiça do Trabalho e faz ela ser um dos ramos da justiça mais eficazes que tem ele. Certo, e excluindo a classe médica, agora falando da pandemia, que trabalhou muito, né, a área da saúde, eu acredito que o judiciário tenha trabalhado demais por conta do surgimento de novas relações de trabalho. Home office, os aplicativos, as startups. Então, a gente observa o Brasil sendo dinâmico nisso também, acompanhando tendências mundiais. E talvez seja impossível legislar sobre causas que ainda não existem leis regulamentando. Eu queria saber de você, do senhor, como é que é isso, como é que foi trabalhar nesse período e acompanhar? A pandemia foi um momento de crise em que todos
todo mundo teve que encontrar formas alternativas de resolver seus problemas, né? Lógico, o ramo da saúde é um ramo que ficou na linha de frente e sofreu bem mais as consequências de tudo isso. Mas tem outros ramos também que a polícia não parou, né? A justiça igualmente não pôde parar. Mas para a gente foi relativamente simples resolver isso, porque foi só quebrar um paradigma. Falei assim, olha, então nós vamos adotar o modo telepresencial para realizar os nossos atos judiciais. E isso foi muito bem aceito, inclusive hoje aqui no nosso tribunal nós temos os processos 100% digital, que são processos que não vai ter nenhum ato presencial. Ele vai entrar com o processo e vai optar se a outra parte concordar. Todos os atos processuais vão ser feitos pelo modo virtual. Essa é uma conquista que advém da pandemia. E essas novas situações que nós tivemos que apreciar, obviamente, a legislação ela não acompanhou com a mesma velocidade, mas o julgador ele é o intérprete da legislação, não é? Sim. E ele não tem só a lei para julgar, ele tem os precedentes e ele pode, em alguns casos, aplicar a analogia, porque nada é tão novo, nem mesmo a epidemia é tão nova. Houveram outras epidemias no curso da história e as pessoas tiveram que superá-las, não é verdade? Com certeza. E igualmente foi no Poder Judiciário. União, investimento em tecnologia, muito esforço, dedicação de todos os personagens que envolvem o Poder Judiciário e também por parte da advocacia e mesmo dos jurisdicionados. Os advogados foram personagens que tiveram uma atuação muito importante para que tudo isso se resolvesse dessa forma, porque você pensa, Lívia, eu vou fazer uma audiência virtual com uma pessoa que é um trabalhador rural analfabeto. Se não é o advogado se dotar de boa vontade, de estrutura para ir lá e contribuir para que tudo isso acontecesse, isso não teria, o resultado não seria o mesmo, né? Então também os advogados tiveram uma participação importante para que a justiça conseguisse esse êxito. E eu te digo que as coisas andaram dentro daquele cenário caótico e a justiça conseguiu ser entregue mais ou menos com a mesma celeridade e com a mesma eficiência. E a facilidade da parte não precisar se deslocar até um tribunal ou até a audiência também facilita muito o trabalho de vocês e a celeridade da entrega da sentença. Não, facilita sim. A regra é que os atos sejam presenciais, que as audiências ocorram no fórum, em determinados tipos de processo, isso é muito importante, sim, inclusive, né? Mas em alguns casos isso não é possível e a gente continua investindo nisso. Tivemos aqui no tribunal, posso citar um caso específico, se vale a pena, um processo, um determinado número de trabalhadores foi trazido do Nordeste do Brasil para trabalhar numa cultura aqui. E nesse caso específico, eles não chegou aqui, a realidade não era aquela que eles esperavam e eles acabaram ajuizando as suas ações e voltando para sua terra natal. Como que eu vou fazer uma audiência com esses trabalhadores que estão lá no Piauí, no Maranhão, em Alagoas? Vou trazer eles aqui para participar de uma audiência? Não. Então aí a gente faz de forma virtual e o resultado, nesse caso, é ótimo, né? E eu gostaria também de aproveitar, já que nós estamos falando de tecnologia, de trazer um tema que nós também conversamos nos bastidores e que tem movimentado, de certa forma, a classe política, porque acaba envolvendo discussões nas câmaras de vereadores, aqui na Assembleia Legislativa, que são os casos dos funcionários dos aplicativos, dos iFoods da vida, do Uber da vida, que trabalham de forma autônoma, mas também tentam melhorar a participação ali nos ganhos, tentam reivindicar com as empresas. E como é que funciona para essa classe de trabalhadores? Esse é um tema que hoje está muito em voga e as discussões são em vários sentidos sobre como que a justiça vai analisar e vai julgar os casos envolvendo esses trabalhadores em plataformas, trabalhadores de aplicativos e... Para a nossa justiça do trabalho, a questão que mais tem sido posta à análise é a questão se ao trabalhar numa plataforma de aplicativo ele tem
com essa plataforma um vínculo de emprego ou se ele não tem um vínculo de emprego. Uma coisa é ter uma relação de trabalho, outra coisa é ter um vínculo de emprego com subordinação, onerosidade, não eventualidade e pessoalidade. Então é essa análise da maior parte dos casos que a gente faz com relação a esses trabalhadores de aplicativo. Tem outras questões que são postas, análise, como a segurança, mas veja, uma pessoa que está trabalhando no aplicativo pleitear junto à plataforma determinadas melhorias na forma de trabalhar, isso pode muitas vezes envolver uma questão de cunho comercial, empresarial e não necessariamente de cunho trabalhista, né? E é essa análise que vem sendo feita. Os trabalhadores no Uber, os motociclistas entregadores de iFood e outras plataformas, essas discussões vêm até nós para analisar se eles têm uma relação de emprego ou uma relação de trabalho. Se for reconhecido que eles têm uma relação de emprego, eles têm vários outros consectários legais que eles têm direito de receber e não só aquela porcentagem que eles recebem por entrega ou por viagem, não é? É essa a discussão. Cada caso é analisado de uma forma de acordo com o que consta do processo, mas a discussão é essa. Mas é uma realidade, não volta mais, né? Cada dia mais a virtualização do trabalho, não é isso? Hoje nós temos, por exemplo, os modelos de teletrabalho. Lá no tribunal mesmo nós temos uma grande parcela dos nossos serventuários que trabalham de forma remota, por vários fundamentos. Alguns exclusivamente por ter uma cota de teletrabalho, outros por questões privadas, tem filhos com necessidades especiais, ele tem direito legalmente a uma forma diferenciada de trabalho, mas é uma realidade que veio para ficar. Trabalho remoto. E que isso seja bem especificado, né, antes de fazer essa contratação, antes de que o vínculo seja estabelecido, justamente para evitar qualquer dor de cabeça, entendendo que esses grupos normalmente eles se unem, aí eles vão reivindicar, aí fazem promessa de greve, só que não existe a via de mão dupla nesse caso, porque um vínculo de CLT é diferente. Não, é diferente. Como eu disse, tem requisitos que têm que ser atendidos. Agora, se esse vínculo, se essa relação que ele institui com a plataforma vai ser uma relação de emprego ou não, é o que eu disse para você. Nós vamos analisar lá no Poder Judiciário. Mas você veja que há outras questões que envolvem esses trabalhadores, como, por exemplo, alguém que trabalha de forma remota ou por aplicativo. Essa pessoa vai ter um controle de jornada? Suponhamos que ela tem um vínculo, ela vai ter um controle de jornada? Qual que é a jornada que vai ser fixada? Uma questão que é muito, hoje em dia, com essa virtualização do trabalho, uma questão que se discute muito e é interessante, é muito importante, que é o direito à desconexão. Interessante esse ponto, doutor. É o direito à desconexão, né? O que é o direito à desconexão? Olha, eu trabalho de forma remota ou semi-remota e eu estou ali sempre ligado ou no computador, numa plataforma pelo computador ou pelo tablet ou pelo celular e que horas que eu vou estar desconexo? Eu tenho o direito de determinado momento eu me desligar daquilo e não ter que ficar atento a uma mensagem, a um e-mail. Essa questão é uma questão que é atual e ela é muito discutida depois que se criou essa forma virtual de trabalho, o direito à desconexão do trabalhador. E isso aí, daí decorrem outras questões que são discutidas também, como a questão da saúde mental, do estresse no ambiente de trabalho, não é verdade? O que tiraria, por exemplo, o vínculo de uma empresa, de um aplicativo com o trabalhador seria uma exigência dele ter um MEI, algo do tipo. E dele ser um autônomo formalizado. Não necessariamente. Até porque hoje o que nós presenciamos aqui no Brasil é um alto índice de informalidade do trabalho, não é? Uma pessoa trabalhar informalmente é uma questão é ela trabalhar como pessoa jurídica, criando uma MEI ou um CNPJ de qualquer forma, né? E prestar serviço como pessoa jurídica, né? E outra coisa é a pessoa trabalhar com vínculo de emprego CLT, como as pessoas costumam falar, né? Ah, você é CLT ou você é PJ? Hoje em dia é a pergunta que se faz, Sim. Não é verdade? Então nem sempre aquele que trabalha de forma informal, que trabalha informalmente, ele é um PJ, aliás, ele nunca é um PJ. Então tem essas três vertentes. Mas como eu disse
anteriormente, o que vai verificar se existe um vínculo de emprego são aqueles requisitos jurídicos que tem que estar presente para que aquela relação de trabalho seja considerada uma relação de emprego. Mas muitas vezes a pessoa é contratada como pessoa jurídica, né, mas como forma de fraudar um vínculo de emprego. Isso existe também, essas discussões chegam até nós. Mas não necessariamente todo mundo que trabalha como pessoa jurídica é uma fraude a uma relação de emprego. E sobre a informalidade entra no caso de quem faz diário, de quem presta diária, como diarista, né? Tanto homem Esse é o como trabalhador mulher. autônomo, que não é registrado e que ele não consta lá no CAGED, né? O CAGED é aquele cadastro do governo federal. Ele é um trabalhador que trabalha de forma autônoma e informal. Ele não tem nenhuma relação com a pessoa jurídica, ele não tem um vínculo de CLT e ele, de alguma forma, se ele não recolhe, por exemplo, a previdência de forma autônoma, ele está descoberto de todas as formas de uma garantia, por exemplo, de uma ocorrência de um acidente ou de uma doença, um afastamento, não é verdade? Sim. Então, são essas 3 modalidades. Doutor, voltando a falar então da justiça do trabalho, qual que é a importância da população ter consciência dos seus direitos e também até do próprio trabalho que o TRT faz para informar a população, para incluir a população nas discussões que são de interesse da própria população, da própria sociedade? Sim, do trabalhador e do empresário também, né? Exatamente. Porque a Justiça do Trabalho, ela cuida dos interesses não só do trabalhador, como também do empregador. A Constituição protege ambas as partes, né? A dignidade da pessoa humana, o trabalho e a livre iniciativa. E a gente tem que deixar isso bem claro, que a Justiça do Trabalho não existe só para defender o trabalhador, não é assim, existe para fazer justiça, lógico, temos como princípio o princípio da proteção, porque o trabalhador, em regra, é a parte mais frágil dessa relação, né? Mas é uma relação bilateral e é assim que ela é analisada na Justiça do Trabalho. E hoje em dia, a análise que se faz é que a grande maioria das pessoas tem acesso aos canais de comunicação, à tecnologia. O trabalhador de hoje não é mais aquele trabalhador do meio do século passado, quando a CLT foi criada. Isso é uma realidade. Então, mas existe sim aqueles que têm menos acesso à informação, aqueles que têm menos formação, então ele tem menos condições de compreender os direitos e compreender a situação fática que ele é posto e que aquilo eventualmente é uma ilegalidade, é uma arbitrariedade e ele nem sequer entende isso dessa forma, não é? Por isso que é importante sim, a gente sempre divulgar, eu queria divulgar aqui o TRT24.jus.br, é o site do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região. Lá nós temos notícias atualizadas pelo nosso Departamento de Comunicação diariamente. Lá são divulgadas as ações do Tribunal, os cursos do Tribunal. Tem cursos que são abertos, simpósios que são abertos à participação da sociedade. Audiências públicas ocorrem com frequência, então, por exemplo, sexta-feira eu estive no Ministério Público do Trabalho, representando o tribunal, numa audiência pública que abordava um tema muito interessante. Aliás, 2 temas interessantes conjugados, que é a questão das mudanças climáticas e conjugada com as questões que envolvem a segurança e a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. Como que essas mudanças climáticas impactam no ambiente de trabalho? Uma discussão, uma audiência pública muito profícua, uma discussão super interessante e contou com a participação de sindicatos, de empresas. Então, esses eventos acontecem e são abertos à participação da sociedade. Então, se as pessoas ficarem atentas lá às nossas redes sociais, estão todas lá no nosso site, nossas redes sociais, nosso site, canal de notícias, todas são divulgadas lá diariamente e a população tem acesso e estão todos convidados a participar, porque só enriquece todos os debates do nosso tribunal. Certo, doutor. E antes da gente finalizar, a gente bateu esse papo aqui antes e eu gostaria de colocar aqui também algo muito interessante de vocês, do TRT, que são as ações de inclusão, né, com indígenas, com a população, ações sociais.
Sim, o Tribunal Regional do Trabalho. A Justiça do Trabalho é a Justiça Cidadã, a gente batizou dessa forma, é assim conhecida, e nós temos uma atuação constante e forte no que diz respeito a políticas de inclusão em todos os aspectos. Essas informações, esses projetos, todos eles estão lá também no nosso site e nas nossas redes sociais. Nós temos exemplos, por exemplo, como os jogos indígenas, que nós incentivamos e patrocinamos, distribuímos bolas, uniformes e foi muito bacana. A premiação, inclusive, foi lá no saguão do tribunal, foi emocionante de ver. Nós temos também, rotineiramente, simpósios a respeito de temas que, por exemplo, tratam de assédio sexual, assédio moral no ambiente de trabalho, violência contra a mulher, contra a criança, trabalho escravo. Todas essas questões são questões de inclusão e que o tribunal está atento e participa ativamente. Eu tive o prazer de participar agora há pouco de um projetinho que foi muito bacana, que é o Balcão Virtual Acessível. O nosso tribunal criou o Balcão Virtual Acessível. O que é isso? Nós temos tanto jurisdicionados como advogados que possuem deficiência auditiva. Então você imagina, como que um advogado portador dessa deficiência, ele vai se comunicar com o fórum para saber como é que está o andamento. Agora ele vai ligar lá, alguém vai ligar, vai agendar para o jurisdicionado ou para o advogado, na secretaria da vara onde corre o processo, ou lá no tribunal, fala assim, olha, tem aqui um jurisdicionado, um advogado deficiente auditivo e ele precisa saber informações do seu processo. A vara vai marcar uma data e hora em que vai criar um link e ele entra nesse link, lá do outro lado vai ter o serventuário para atendê-lo e o intérprete de Libras para fazer esse link automático e essa tradução, a linguagem de Libras, e ele vai ser atendido por esse balcão virtual acessível. Divulgar esse balcão, inclusive, é um serviço muito bom que nós estamos fazendo nesse momento, porque às vezes as pessoas não sabem que existe, né? Sim, sem dúvida. Muito bom saber disso, doutor. Desembargador César Palumbo, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Eu quero me despedir de você, já agradecendo a sua participação com a gente aqui nessa edição ao vivo do Perspectiva da TV Alemes e pedir para o senhor deixar sua mensagem, então, para os trabalhadores, para os empregadores, nesse mês de maio, que é um mês tão significativo para a gente. É uma data importante, é um mês de muita reflexão e a minha mensagem é que todos estejam sempre atentos de que em ambos os lados das relações de trabalho há pessoas, né? Há um trabalhador que precisa se sustentar, há um trabalhador que tem família, que tem suas necessidades, cada um tem suas particularidades. E há também, do outro lado, uma empresa que investe, que gera emprego, que recolhe impostos. Então eu acho que sempre tem que vigorar a boa-fé e o bom senso. Acho que tendo respeito, boa-fé e bom senso, eu penso que tudo caminha bem na vida de qualquer pessoa. E esse é um mês bom para a gente fazer essa reflexão, não é? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação com a gente. O bate-papo foi ótimo, excelente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Deixa aqui o meu abraço a todos. Muito bem, então Perspectiva aqui na sua TV Alemes, chegando ao fim, também convidando você para se inscrever no nosso canal do YouTube, lá no Assembleia Legislativa de MS, compartilhar o nosso link com seus amigos e familiares e a quem interessarem esse tema aqui tão relevante. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até mais, tchau, tchau.